Nesse vídeo vamos entender o que é o funcionamento, construção e aplicações do relé. Mas antes de entrarmos na explicação propriamente dita, é importante destacar que vamos focar nos seus modelos eletromecânicos nesse vídeo. Mas tenha em mente que existem outros tipos de relés que variam em sua construção e funcionamento, mas, em geral, os mecânicos têm o mesmo princípio de funcionamento. Uma analogia que pode ser utilizada é comparando com uma chave simples ou um interruptor. Ambos visam o controle da passagem da corrente em um circuito, mas, no caso do relé, o contato abre e fecha de acordo com algum fator ou configuração determinada. No caso do relé que a gente vai ver, por exemplo, quando eu energizo o relé, ele abre ou fecha o circuito, dependendo do seu modelo. Os que vamos abordar são interruptores eletromecânicos, pois tem uma parte que se movimenta, uma parte mecânica, por meio de uma interferência elétrica, nesse caso, o campo eletromagnético, quando o relé foi energizado. Agora, entrando na construção do relé, eu vou explicar o funcionamento de cada parte individualmente e como ela interage com as demais para que o componente funcione da maneira correta. Para conseguirmos entender de maneira mais fácil, eu vou falar primeiramente da construção do modelo de relé mais simples que temos, que é o simples polo simples contato, ou SPST. Não se preocupem com a nomenclatura nesse momento, nós vamos abordar isso conforme eu for explicando os outros modelos de relé e as suas diferenças. A gente vai usar o SPST como base para a gente entender o funcionamento geral e comparar com os outros modelos de relé mais complexos que temos. Nós temos a bobina, que é composta de espiras de cobre que envolvem um núcleo de ferro. Essa estrutura atua como um eletroímã e gera um campo eletromagnético quando for energizada pelos seus terminais, na imagem representados por A1 e A2, e não apresenta polaridade. Segundo, a armadura ou o induzido. É uma peça de metal que atua como uma alavanca, que é atraída pelo campo eletromagnético quando a bobina é energizada, empurrando o terminal e fechando o contato NA ou abrindo o contato NF, a depender do modelo de relé SPST que você tem. Essa é a estrutura geral do relé SPST e a estrutura geral de todos os relés. As alterações que são feitas nessa estrutura serão explicadas quando a gente passar para a nomenclatura e os outros modelos, mas uma coisa que permanece a mesma e com a mesma função em todos os modelos que vamos abordar é a bobina. Ela não muda. Agora que entendemos o funcionamento geral do relé, vamos abordar os seus diferentes modelos e, junto a isso, a sua nomenclatura, que serve para identificar as suas diferenças. No caso do relé mais simples, que foi explicado, a sua nomenclatura seria SPST, onde SP significa simples polo, ou seja, apresenta um único polo ou induzido, e ST significa simples contato, ou seja, só tem um contato. No caso, normalmente aberto no exemplo que foi usado, mas dependendo do modelo, poderia ser normalmente fechado também. Falando agora do modelo de relé SPDT, como já tinha sido dito, SP significaria simples polo e DT significaria duplo contato. Qual a diferença e o que faz ter essa mudança na nomenclatura? Falando da construção, a bobina permanece a mesma e com a mesma função, mas no relé SPDT a gente apresenta dois polos, um normalmente aberto e o outro normalmente fechado, na imagem representados respectivamente por A e B, certo? Enquanto no SPST a gente tinha apenas um polo, que seria normalmente aberto ou normalmente fechado, a depender do modelo, nesse a gente tem os dois. Em seguida, a gente tem o induzido, na imagem representado por C, que troca entre os polos normalmente aberto e normalmente fechado quando a bobina for energizada. Outro modelo de relé eletromecânico que temos é o DPST. Um adendo antes da gente entrar nos relés DPDT e DPST. As imagens usadas para representar esses relés vão ter dois planos, um plano frontal e outro horizontal, porque eles são mais complexos do que os outros dois que a gente viu até o momento. Então não dá para visualizar ele por completo em um único plano. Além disso, eu recomendo fortemente vocês verem os vídeos da representação física deles mesmos, deles fisicamente, para entenderem melhor o funcionamento, porque com as imagens pode ficar um pouco confuso. Então, eu recomendo fortemente que você faça isso. Outro modelo de relé eletromecânico que temos é o DPST, onde DP significa duplo polo e ST simples contato. Entrando na construção, nós temos a bobina e seguida dois polos, dois normalmente aberto ou dois normalmente fechado. Vai depender do modelo de relé DPST que você tem. A gente não tem dois polos, um normalmente aberto e outro normalmente fechado. São dois
NA ou 2NF, certo? Quando entramos na parte do induzido, vemos uma diferença também. Basicamente, ainda temos só um induzido quando dizemos da construção, só que ele é mais largo, ele é mais extenso. Ele vai abrir ou fechar esse contato, esses contatos ao mesmo tempo. Essa é a função e essa é a diferença dele. Por último, nós temos o relé do tipo DP-DT, ou duplo polo e duplo contato. Ele apresenta a bobina e 4 polos, 2 normalmente abertos, na imagem representados por A1 e A2, e 2 normalmente fechados, na imagem representado por B1 e B2. Seria como se tivéssemos 2 relés SPDT, simples polo duplo contato, em um mesmo encapsulamento. E ele também apresenta 2 induzidos, representados por C1 e C2. Agora, vamos abordar a carcaça dos relés, para vocês terem uma referência visual, para poderem identificar ele, né, de maneira mais fácil. Os que vocês vão ver, muito provavelmente, que vocês vão trabalhar, vão ser os modelos mais simples, né? Simples polo, simples contato e simples polo, duplo contato. O que está passando na tela de vocês é um simples polo, simples contato. Vocês podem ver que ele é retangular e ele só tem os 4 terminais, né? Polo, polo terminal de contato, normalmente aberto no caso desse, e os da bobina. Você pode identificar que até mesmo na inscrição dele embaixo você tem como identificar, porque tem o símbolozinho, né, do polo, bobina e do terminal, então é bem fácil de identificar. Mas também tem essa diferença no espaçamento entre eles, né? Os terminais do polo e a bobina um é mais baixo que o outro, por assim dizer, e os da bobina são retos. Então dá para identificar dessa maneira também, mas bom sempre, né, testar e olhar o datasheet do relé em particular. Como você sabe qual relé você está lidando, você pode ver na parte superior que tem essas informações, e tem algumas outras também, é tipo um mini datasheet do relé, como por exemplo a tensão máxima e a corrente máxima que ele aguenta, né, esse relé específico. Como você pode ver aí, por exemplo, nós temos 8 amperes e 250 volts em tensão alternada, é o máximo que a bobina desse relé aguenta. Então aí você vai disso aí, e 200 volts DC, por exemplo. Agora partindo para o modelo de relé que vocês muito provavelmente terão mais contato, que é o SPDT. Vocês podem estar observando que na estrutura dele ele é muito parecido com o SPST, só que ele é mais, como posso dizer, mais rechonchudo, digamos assim, mais grosso, mas não tão extenso, né? Ele não é tão fininho, ele é mais robusto do que o SPST nessa questão. Você pode ver que o relé que eu tenho, de exemplo, ele não tem as informações escritas em cima, porque ele já foi muito usado, né? Desgastou com o tempo, isso pode acontecer, por isso é sempre bom você checar o datasheet e testar os pinos com um multímetro. Mas no encapsulamento dele tem uma coisa muito interessante, que é essa bolinha em uma das laterais que você pode observar. Essa bolinha vai indicar o seu terminal normalmente aberto do relé. E então aí você tem outro jeito de identificar. Embaixo, nos pinos, para você identificar a bobina também, você pode observar que um dos lados só temos 2 terminais e no outro temos 3. Nesse de 3, a central vai ser a bobina e as das laterais mais próximas dele vão ser... a central vai ser o polo e as das laterais mais próximas dele vão ser o da bobina. E com a bolinha a gente pode identificar qual é o terminal normalmente aberto e outro normalmente fechado, mas é sempre bom ressaltar, tenha o datasheet para você ter certeza de que você está lidando, até para você saber, né, no caso desse, como a gente não tem as informações aqui em cima, qual a tensão que ele precisa para funcionar, qual o máximo que ele aguenta, tudo isso é importante você se atentar. Agora nós temos 2 exemplos de um mesmo modelo de relé, que é o modelo DP-DT, né, duplo polo, duplo contato. Eu não tenho um modelo simples polo, duplo contato aqui comigo. Esse aí é um DP-DT, para vocês poderem ver. No segundo, que vai aparecer, no segundo vídeo do outro exemplo de relé, vocês podem até observar o induzido se mexendo e trocando os terminais, né? De normalmente aberto para normalmente fechado, os dois ao mesmo tempo. Nesse que vocês estão vendo agora, a gente pode ver muito claramente a bobina. No próximo, ela vai estar coberta, mas nesse dá para ver muito claramente a bobina de cobre, né? Que vai atuar como eletroímã. E o funcionamento de aplicação é igual mesmo. Eu entendo que pode ter ficado confuso e quando você vê a quantidade de terminais, você não sabe direito o que fazer.
mas nos que vocês muito provavelmente não vão lidar, mas normalmente tem a nomenclatura certinha e você vendo o datasheet, você identifica quais os polos da bobina, quais os terminais normalmente abertos, normalmente fechado. Esse é o que você mais necessita, assim, olhar o datasheet para ter certeza do que você está fazendo. Agora, utilizando o Tinkercad, vamos ver um exemplo para entender um funcionamento de circuito utilizando um relé SPDT. O objetivo dele vai ser acionar dois LEDs. Um verde, quando o relé não estiver acionado, indicando que tem a passagem da corrente pelo polo, né? Pelo terminal normalmente fechado, e um azul quando pressionarmos um push button para energizar o relé, indicando que ocorreu a passagem de corrente pelo terminal normalmente aberto. Para montar esse circuito, nós vamos precisar de uma protoboard, um push button, dois resistores, aqui eu vou estar utilizando os de 1K, dois LEDs, um relé SPDT, jumpers e uma fonte de alimentação que vai variar de acordo com o modelo de relé que você está utilizando e os resistores, né? No nosso caso, porque o Tinkercad só oferece uma bateria de 9 volts como fonte de alimentação mais alta, vamos utilizar duas, uma em cada fileira de alimentação da placa de ensaio. Primeiramente, nós vamos conectar o relé nas divisórias centrais da placa de ensaio e sempre que você conectar o relé na protoboard, se atente se o está fazendo da maneira correta. Se eu, por exemplo, rotacionasse o relé ou colocasse ele na seção inferior ou superior da placa e tentasse montar o circuito que nós vamos apresentar aqui, o relé, primeiramente, né, o circuito não iria funcionar e muito provavelmente você ia acabar queimando o componente. Então, sempre se atente ao modelo de relé que você está lidando. Partindo para a alimentação da bobina. Agora, nós primeiramente colocamos o push button na placa, novamente entre a divisória central, com um dos seus terminais ligados ao VCC. O outro terminal nós conectamos à bobina e o segundo terminal da bobina, ligamos ao terra. Fazendo isso, nós temos o controle de quando a bobina será acionada. No caso, quando o push button for pressionado, pois ele vai permitir que a mesma seja alimentada. Caso contrário, assim que energizássemos o circuito, o relé será acionado, no caso, quando iniciássemos a simulação. Em seguida, eu vou conectar um dos terminais do polo do relé à alimentação positiva da placa de ensaio. Por que eu vou fazer isso? Calma, vou explicar. Com a parte de controle feita, só nos resta tratar da sinalização. Para isso, nós colocamos os LEDs na protoboard com um resistor indo do seu catodo até o terra. E no anodo do LED verde, eu vou puxar um jumper até o normalmente fechado do relé. E no LED azul, farei o mesmo, mas vou conectar ao normalmente aberto do relé. Por que eu puxei o VCC para o polo? Porque como o LED já vai estar com a conexão no terra, eu só preciso que ele seja alimentado com o VCC. Ele vai fazer isso a partir do polo, por isso eu conectei ao positivo. Agora a gente energiza o circuito e vê o seu funcionamento. Como vocês podem ver, quando o circuito está energizado, a simulação está funcionando, o LED verde já está acionado. Por quê? Porque ele já está sendo alimentado pelo polo, que está conectado ao VCC, e ao terminal normalmente fechado do relé. Quando eu pressiono o botão, o azul é acionado, porque mudou, agora o terminal normalmente aberto, fechou e permitiu a passagem da corrente. Vocês podem ver que até no Tinkercad, no próprio desenho que tem em cima do relé, muda, o polo. Ele vai para o normalmente aberto e o normalmente fechado abre quando o push botão é pressionado. É basicamente isso sobre interruptores ou relés eletromecânicos. Eles são muito usados em circuito de proteção. Vocês vão ver ele muito provavelmente, com certeza, na verdade, atuando na área ou até mesmo nos seus estudos e projetos pessoais. E eu espero que o vídeo tenha ajudado você a entender melhor como funciona e como abordar esse componente.